Bom, o 10º tema é capacidade socioeconômica. Parole. 2 pontos. Concorrência selvagem. Frisar o selvagem. Está nesse livro que eu tenho mostrado sucessivamente como uma demonstração de erro. Imagine que esse é o quarto e deve estar fazendo o quinto. Contando de 2025, que é que diz 2025. Foi feito em 2005, deve ser quanto? 2005, 2095, 1990. Vem fazendo desde 1990. E vem cometendo erros desde 1990 e eles não sucedem. Continuam fazendo os dias. Daqui a pouco vai ter o de 2010 até 2030. As projeções, eles não acertam. 5 anos antes da falência da GM, eles não previram a falência da GM e, aliás, não previram acontecimento nenhum. Nenhuma das coisas que aconteceram foi previsto por ele. Então, mas você deve ler os livros, porque são fontes privilegiadas. Você tem que lembrar que lá longe, onde a pessoa fez o livro, ela viveu uma vida. Essa vida tem indivíduo, família, grupo, empresa, cidade, município, estado, nação e mundo. Ele vê todas essas 8 figuras. Aqui estão as pessoas e aqui estão os indivíduos no nível bem mais alto. Então cada indivíduo que escreve é um repositório, as experiências dele, a experiência da cultura dele, da civilização dele ou dela. E cada indivíduo é um filtro da realidade tal como ele a viu. Os livros são importantíssimos, depois eu espero poder falar a respeito da mídia, mas os livros são de longe o instrumento mais poderoso de conscientização e de busca. Então eu não desprezo nenhum livro, até aqueles que são nitidamente bobocas, podem ter alguma coisa lá que preste, alguma informação que pode ser vital para a sua composição, de forma que eu leio tudo que posso ler, tudo que cai às mãos, e havendo tempo. Naturalmente, em fases eu prefiro uns aos outros. Então, embora eu critique aqui, não quer dizer que não existam elementos válidos, pelo contrário, existem muitos. E a gente deve ficar atento a eles. Tem várias passagens interessantíssimas aqui, mas eu quero frisar essa, na página 19, o prefácio à Hegemonia Ameaçada, introdução por Heródoto Barbeiro. Diz assim: daí o esforço para o combate à pirataria, roubo de patentes e ideias, respeito à propriedade intelectual, concorrência selvagem. Esses dias a gente estava falando das cartas de corso expedidas pela rainha, o rei lá da Inglaterra, que eram autorizações legais, né, em tese, legais, mas safadas, mas dentro da legalidade do país. Ele dizia: toma aqui sua autorização para ser pirata, ser ladrão, safado, vai lá roubar banco. Os ingleses vieram à Amazônia roubar a planta da borracha, Leia brasiliense, que produz a seiva, que vai dar na borracha natural. É a seringueira, que produz seringa. O sangue da árvore esfumaçado, submetido a calor, endurece, segundo as técnicas lá. Eles vieram aqui e roubaram, iam a toda parte e roubavam.
E os americanos, eu também fiquei sabendo, para grande espanto meu, que distribuíam carta de corso, abrigavam os piratas e eram ladrões. Antes de virar gente honesta e trabalhadora, eram ladrões. Eu não estou justificando a pirataria, o roubo de patente de modo nenhum, tem que ser obstaculizado mesmo. Mas é só um lembrete de que os mesmos que hoje são, digamos, gente que não come carne, que eu estou tentando também, mas não consigo, macrobióticos ou vegetarianos, podiam ontem ser adeptos fervorosos da carnificina, de comer carne desbragadamente. Uma vez, na década de 70, quando fizeram as primeiras feiras do município no Espírito Santo, eu fui. E antes tinha ido no restaurante macrobiótico lá na subida da ladeira, lá no centro da cidade, Santa Luzia, não sei, queria que minha memória falha. Mas ali perto de onde depois ficou sendo o Banesp. E ali tinha um restaurante macrobiótico, fui lá para conhecer. E o dono estava lá servindo. Mais tarde de noite eu fui à feira do município e estava ele com um churrasquinho de gato, são espetinhos, né? Um pedaço de carne que as pessoas chamavam de churrasquinho de gato, porque supostamente seria carne de gato, as pessoas matavam e colocavam para assar. Estava ele lá comendo um monte de espetinho. De manhã, pregando o vegetarianismo, vegetariano, de noite comendo carne. Tal é a fraqueza nossa humana. Isso não denigre de maneira nenhuma o esforço vegetariano para não assassinar e comer nossos amigos, as criaturinhas. Tem tanto direito quanto nós à vida. Mas demonstra como as pessoas podem ser hipócritas. Aí fala aqui de concorrência selvagem. Enfim, o esforço de combate à pirataria, de combate ao roubo de patentes, de combate ao roubo de ideias, de combate à apropriação indébita da propriedade intelectual. Tudo isso tem que ser feito. Realmente, o Japão copiou muito. A China copia tudo. Se em 1986 ela tinha pouco ou nada no início do caminho de duas vias, como é que ela em 14 mais 13, 27 anos de crescimento, pôde ter tanto? Simplesmente roubam seu mínimo pudor, como os outros antes roubavam seu mínimo pudor, aí vira santo depois. Como teve um garoto que entrevistado, a pessoa falou assim: quanto você já matou? 16, um número lá, né? E ele falou: depois eu me converto ao cristianismo, uma dessas seitas aí, vou matar mais alguns, depois me converto a uma dessas seitas aí e só aceito. Pode ser aceito pelos homens, agora é difícil acreditar que Deus aceite essas criaturas despóticas, assassinas, desrespeitosas, e que a concorrência selvagem deve cessar realmente, mas em todos os sentidos. Deve cessar a concorrência selvagem da China, da Índia, do Brasil, que algumas vezes meritoriamente quebra as patentes. Deve cessar a concorrência selvagem de todos, e inclusive dos Estados Unidos, porque eles emitem trilhões de dólares em moeda, o que significa que eles estão roubando nosso trabalho, já que o dólar é
uma moeda padrão no mundo, conversível, né, a única que é amplamente conversível, eles emitem constantemente trilhões de dólares, não sei quanto é, as pessoas deviam fazer um livro, é muito importante fazer um livro sobre isso, a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos amealharam desde 1971, no fim do padrão ouro decretado por Nixon, ou até desde 1929, ou depois com Keynes, quando o padrão ouro foi atacado. Então agora nós temos o padrão dólar. Se você não podia fabricar dólar, ouro, você pode fabricar dólar. E as máquinas americanas fabricam constantemente. Trilhões e trilhões, tirando poder de compra, poder de trabalho seu, da sua família. Isso, evidentemente, é concorrência selvagem. Então, se é para acabar a concorrência selvagem, que seja toda ela. Voltemos ao padrão ouro ou um padrão de ouro exponencial. Eu vou tentar deslindar essa ideia depois, porque não se encontra. Até hoje no mundo inteiro se encontrou em 12 mil anos de busca 125 mil toneladas de ouro. Evidentemente isso é pouquíssimo. Você pode investigar na internet, eu acho que é isso. Dá num prédio pequeno assim, um cubo pequeno, que o ouro é muito pesado, né? Então dá num cubo pequeno de ouro. 125 mil toneladas. Dá para levar em 1000 carros grandes, essas carretas que pesam 100 toneladas ou mais, ou 1.200 carretas, ou 2.450 e pouco. Você vê, todo o ouro da terra carregado em 2.400 carretas. Bom, a capacidade socioeconômica é capacidade social de organizar e é capacidade econômica de produzir. Então, capacidade produtiva organizativa. Quando você fala em moral, você não pode falar em moral só para os outros. Tem que ser para você também. Você não pode falar que as mulheres não podem ser espancadas, como não devem ser mesmo pelos homens ou por qualquer um, e as crianças não devem ser espancadas por homens e mulheres ou por outras crianças, se você mesmo espanca. Então seria um erro duplo. Primeiro que as mulheres, nem nenhum ser humano deve ser espancado. Em segundo lugar, você estaria sendo mentiroso, hipócrita. Então, se a concorrência selvagem deve acabar, como eu acho que deve mesmo, absolutamente convicto de que deve acabar. A selvageria americana deve acabar também. A selvageria chinesa deve acabar, a selvageria indiana, brasileira, russa, americana, todas. Não pode ser só para uns. Então os americanos devem parar de emitir dólar. Deve haver um padrão universal de moeda.